quando a busca por aprovação alheia sufoca a essência. Sabe aquela sensação de estar representando um papel que não combina com você? De vestir uma máscara de felicidade enquanto o coração sangra por dentro? A exaustão de tentar incessantemente se encaixar nos moldes alheios, de sorrir quando a vontade é de gritar, de concordar para evitar o confronto, de se moldar em uma versão distorcida de si mesmo só para não desapontar o outro. Essa é a realidade silenciosa de incontáveis pessoas que, presas na armadilha da busca incessante por aprovação, acabam se perdendo de si mesmas. A cada concessão, a cada sim forçado, quando o íntimo clama por um não, a cada tentativa de se adequar a um espaço onde a alma se sente um corpo estranho, um pedaço da sua identidade se esvai. É como olhar no espelho e não reconhecer o reflexo, apenas um amálgama de expectativas alheias. Um personagem construído sob medida para o palco da vida dos outros. E quando a ficha finalmente cai, a sensação é de sufocamento, de estar aprisionado em uma personalidade que nunca lhe pertenceu. Há quem viva nessa corda bamba por anos a fio, engolindo sapos, silenciando suas verdades, polindo arestas para não ferir a sensibilidade alheia. O medo de decepcionar se torna um fantasma onipresente, paralisando a coragem de ser autêntico. Mas esse esforço sobre-humano tem um preço altíssimo, a paz interior. A dúvida começa a corroer a autoestima, a insegurança sussurra que, se você não for exatamente como esperam, o afeto se esvai, a consideração se esvai, as portas se fecham, e assim você vai cedendo terreno, entregando pedaços da sua individualidade, até que não reste quase nada. E o que sobra é uma pálida imitação, desprovida da sua essência vibrante. No fundo, a busca por aceitação e amor é inerente à natureza humana. Ansiamos por sentir que somos suficientes, que nosso valor reside em quem somos e não no que fazemos ou aparentamos. Mas quando essa validação se torna dependente do olhar do outro, ela se torna efêmera, instável como areia movediça. Nenhum ser humano, por mais amoroso que seja, pode suprir essa necessidade primordial de reconhecimento incondicional. Essa é uma dádiva que transcende o plano terrestre, um bálsamo que só a conexão com o divino pode oferecer. A certeza inabalável de que você já é valioso, intrinsecamente, sem a necessidade de provar nada. Chega um momento crucial em que o coração se rebela, um grito silencioso que ecoa na solidão da alma. Por fora, a fachada pode ser de normalidade, um sorriso protocolar, uma disposição serviçal, mas por dentro o caos se instala. O cansaço se torna um companheiro constante, a sensação de invisibilidade paira apesar da constante dedicação aos outros, a frustração de nunca se sentir o bastante corrói a autoestima. E nos raros momentos de solitude, um vazio gélido se instala, a cruel constatação de que todo o esforço despendido ainda não foi suficiente para conquistar o amor genuíno. A pior solidão não é a da ausência física, mas sim a de estar cercado por pessoas sem poder ser quem realmente se é. O receio de não se encaixar, de ser rejeitado, de perder laços afetivos, aprisiona a autenticidade. E assim, o ciclo vicioso se perpetua. A tentativa exaustiva de agradar, agora impulsionada por um medo ainda mais profundo. Mas existe uma verdade libertadora que clama para ser ouvida. Você não foi criado para ser unanimidade, e não há absolutamente nada de errado com isso. A sua existência não é um espetáculo para entreter uma plateia, mas um altar sagrado de entrega. E altares não são palcos de aplausos, mas sim espaços de profunda conexão e verdade. Viver para satisfazer as expectativas do mundo é o caminho mais curto para se alienar de si mesmo e do propósito divino. As demandas do mundo são voláteis, mutáveis, enquanto o chamado de Deus ressoa com uma constância eterna. O mundo exige performance, um espetáculo de perfeição. Deus anseia pela sinceridade do coração, pela autenticidade da alma. Tentar agradar a todos é uma busca infrutífera, uma maratona sem linha de chegada, pois o mundo sempre encontrará uma nova exigência, um novo padrão a ser alcançado. Essa busca incessante é como tentar agarrar o vento, uma perseguição vã que nunca sacia, nunca preenche o vazio interior. No entanto, quando a aprovação divina se torna a bússola da sua vida, o clamor incessante do mundo perde sua intensidade. Ao compreender que você é escolhido,
amado incondicionalmente apesar das suas imperfeições, a necessidade desesperada de provar seu valor se dissipa. As palavras de Paulo ecoam como um farol na escuridão. Procuro eu, porventura, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. É nesse ponto de inflexão que a transformação genuína acontece. Entender que viver para agradar os outros esgota a alma, enquanto viver para agradar a Deus liberta o espírito. Há pesos invisíveis que carregamos, fardos que não se manifestam em hematomas, mas que oprimem a alma como toneladas de concreto. E a gênese desse peso reside quase sempre no medo paralisante de decepcionar. É o esforço silencioso de estar sempre disponível, de nunca proferir um não, de camuflar qualquer vestígio de vulnerabilidade. Lentamente você se transforma em alguém que ostenta um sorriso forçado, que assume o fardo do mundo sem jamais ousar pedir ajuda, tudo para preservar a ilusão de controle. É um cansaço que as lentes da câmera não capturam, mas que rouba o brilho dos olhos, um esforço tão bem disfarçado que muitas vezes nem você se dá conta da farsa. E o paradoxo cruel dessa situação é que, quanto mais você se doa, mais as pessoas se acostumam com a sua abnegação. O sacrifício se torna invisível, a responsabilidade é naturalizada, o esforço é ignorado, apenas o resultado é valorizado. Você se torna o alicerce inabalável na vida de todos, mas ninguém se preocupa em perguntar onde reside o seu próprio apoio. E quanto mais você silencia suas necessidades para preservar a paz, mais a angústia o sufoca. As palavras não ditas se acumulam como nódulos na garganta, os sentimentos reprimidos corroem a alegria, a constante anulação da sua individualidade o distancia da sua própria essência. De repente a bússola interna se desorienta, você não sabe mais o que deseja, o que sente, apenas a exaustão lancinante. Viver sob o jugo da aprovação alheia é uma prisão insidiosa, mascarada de aceitação. As grades são invisíveis, mas as correntes que aprisionam a alma são terrivelmente reais. Cada ação, cada palavra, cada escolha passa pelo filtro implacável do medo. Medo de não ser suficiente, medo de não ser compreendido, medo de decepcionar. E essa prisão se estreita gradualmente. Você começa a modular a voz para evitar a agressividade, a alterar o vestuário para não atrair olhares críticos, a podar seus sonhos e hábitos para se encaixar nas expectativas alheias. Mas ninguém se pergunta se essa imagem fabricada dói, se essa constante adaptação não está esmagando a sua verdadeira identidade. A vida perde sua vivacidade quando a única motivação é a esquiva das críticas, quando o sim proferido camufla um desejo profundo de fugir, quando você se força a frequentar espaços onde a alma suplica por descanso, quando cada gesto se torna uma mera resposta a uma expectativa que não emana do seu interior. É nesse momento sombrio que o coração começa a se endurecer, a se proteger da dor da constante negação. Quanto mais você se anula, mais se distancia da sua verdade essencial. E quando a verdade se esvai, a fé se enfraquece, a intimidade com o divino se esvai, a oração perde sua força vital. Como abrir o coração se você nem sequer sabe mais onde ele reside? Essa é uma das táticas mais sutis e eficazes do adversário. Convencê-lo de que a busca incessante por agradar a todos é uma nobre virtude. Mas o que se disfarça de bondade muitas vezes é apenas medo travestido de altruísmo. E esse medo o desvia da sua rota, do seu propósito. Quem se empenha em ser tudo para todos, invariavelmente se torna nada para si mesmo. A palavra de Deus não mascara essa dura realidade, não romantiza a exaustão da alma. Está escrito: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Dividir o foco entre a vontade divina e as expectativas humanas gera instabilidade como caminhar sobre areia movediça. Cada tentativa de agradar apenas o afunda mais. No final da jornada, o que realmente importa não é uma multidão de aplausos, mas a serenidade da alma. A paz de ser quem você realmente é, sem máscaras ou subterfúgios. A certeza de estar trilhando o caminho que Deus traçou para você, mesmo que essa escolha gere desconforto em quem não compreende a profundidade da sua busca. No início, a intenção pode até ser nobre, manter a harmonia, evitar conflitos, preservar laços afetivos.
Então você cede aqui, ajusta o tom ali, renuncia a uma preferência, a uma opinião. Parece um pequeno preço a pagar pela paz, um sinal de maturidade. Mas quando essa dinâmica se repete incessantemente, a linha entre personalidade e adaptação se torna tênue e quase invisível. É como estar em uma sala repleta de vozes, tentando desesperadamente escutar a sua própria, mas sendo soterrado pelo coro das expectativas alheias. Lentamente, imperceptivelmente você se apaga. Primeiro é apenas um detalhe de que você esconde, depois um comportamento que você disfarça, até que chega o ponto doloroso de se desculpar por sentir o que sente. Esse abandono gradual de si mesmo não ocorre de forma abrupta. Ele se insinua sorrateiramente, enquanto você continua sorrindo, presente, solícito. Mas por dentro, algo essencial se esvai. Aquela espontaneidade que trazia leveza, a liberdade de expressar seus pensamentos sem receio, a autenticidade de ser quem você é sem o temor do julgamento. O espelho já não reflete a sua verdadeira imagem, apenas o que os outros esperam ver. Você não escolhe mais o que lhe agrada, mas sim o que será mais aceito. Veste o que não gerará críticas, silencia o que pensa para proferir o que será aprovado. O corpo está presente, mas a alma se esconde em um labirinto de concessões. E a constatação mais amarga é que quanto mais você se molda, menos você é notado. Quando a sua luz se apaga, ninguém sente a falta da sua iluminação. Você se torna tão automático, tão previsível, que o seu valor passa a ser medido exclusivamente pela sua capacidade de agradar. No entanto, você não foi criado para ser um mero instrumento de satisfação alheia, mas sim para refletir a imagem divina em sua plenitude. E essa imagem inclui verdade, imperfeição, limites, individualidade, identidade. Tudo aquilo que você tenta abafar para se encaixar em espaços que nem sempre lhe pertencem. Quando você começa a se abandonar, um grito interno ecoa, um incômodo persistente, um desconforto crescente, uma angústia incompreendida. E por mais que tentem consolá-lo com frases feitas, você sabe que a raiz do problema não está no exterior, mas sim no abismo que se abriu entre quem você é e quem você se tornou. É o seu próprio espírito ansiando por retornar ao lar, à sua verdadeira essência. O vazio que você sente não é a ausência dos outros, mas a ausência de si mesmo, a lacuna deixada pela sua verdade silenciada, a distância entre a máscara que você usa e o coração que anseia por autenticidade. E esse tipo de ferida profunda só encontra cura no amor incondicional de Deus, o único que o conhece em sua totalidade. A palavra nos adverte, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Mateus 16, 26. De que adianta ser amado por todos, se para isso você precisou aprisionar sua essência em um canto esquecido da alma? Quando a alma se perde, o brilho da vida se esvai. E você não foi chamado para viver desbotado, mas sim em plenitude, mesmo que essa autenticidade incomode aqueles que prefeririam vê-lo mais contido, mais maleável. Existe uma paz profunda que floresce quando você cessa a busca frenética por aprovação, quando compreende que nem toda crítica merece uma resposta, nem toda expectativa precisa ser cumprida. A liberdade de quem escolhe agradar a Deus não é arrogância, mas leveza, não é desrespeito, mas firmeza. Não se trata de provar nada a ninguém, mas de viver com a consciência tranquila de estar alinhado com o propósito divino. Essa liberdade, no entanto, tem um preço, o desconforto que a sua autenticidade pode causar em outros. Pois quem escolhe viver na verdade se torna uma ameaça para aqueles que se sustentam em aparências. Pessoas assim incomodam porque não se curvam, não se encaixam, não se justificam incessantemente, apenas seguem o chamado do seu coração. E seguir a Deus em um mundo que idolatra personagens exige coragem. Você percebe que está verdadeiramente livre quando não sente mais a necessidade de se explicar a cada passo, quando toma decisões alinhadas com a vontade divina e repousa em paz, mesmo sabendo que nem todos compreenderam suas escolhas. É a liberdade de renunciar à aprovação para preservar a sua integridade. Quem vive tentando se encaixar perde a firmeza da fé, enquanto quem escolhe a vontade de Deus aprende a caminhar com menos ruído e mais propósito. Aprende a dizer não sem culpa, a recusar convites que ferem sua consciência, a se afastar de ambientes que sufocam sua espiritualidade. Agradar a Deus transcende a religião,
É uma questão de conexão íntima e silenciosa. Essa conexão não exige aplausos ou reconhecimento público. Ela se manifesta nas pequenas escolhas, na maneira como você responde, nas conversas que evita, nas prioridades que você mantém. Viver para agradar a Deus é ter critério onde o mundo oferece apenas conveniência. Mas não se iluda, agradar a Deus nem sempre o tornará popular. Haverá momentos de solidão, críticas inevitáveis, portas que se fecharão. Esse é o preço da autenticidade. E quem conhece o valor inestimável da própria alma não negocia a paz interior apenas para manter companhia. A liberdade de quem vive para agradar a Deus não é uma fuga da opinião alheia, mas uma maturidade que discerne o que realmente importa, que reconhece o eterno em contraposição ao efêmero, que prefere a convicção do espírito à aceitação da multidão. Haverá afastamentos, elogios que cessarão, oportunidades que se esvairão. Mas a consciência tranquila de estar no centro da vontade divina compensa cada perda, pois o que ele sustenta jamais poderá ser derrubado. A palavra é clara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Essa é a verdadeira medida. Não o que agrada aos olhos humanos, mas o que alegra o coração de Deus. Ao internalizar essa verdade, a libertação se torna uma realidade, não para viver de qualquer maneira, mas para viver com propósito, direção e paz. Existe um silêncio que não amedronta, mas cura profundamente. É o silêncio que emerge quando a alma finalmente cessa a busca incessante por algo que nunca lhe pertenceu. Quando você compreende que o olhar de Deus sobre você transcende a importância de todas as opiniões ao redor, o ruído externo se dissipa. Não porque as vozes se calaram, mas porque elas perderam o poder de definir quem você é. Em um momento em que a alma se exaure de procurar respostas em lugares vazios, de tentar se encaixar onde a constante exigência é a mudança, de esperar elogios que não chegam ou que vêm acompanhados de cobranças, você começa a vislumbrar o que significa repousar no olhar do Pai. Ele não o compara, não exige performances impecáveis, não espera perfeição. Ele anseia apenas pela sua sinceridade. A dicotomia entre viver pela aprovação humana e viver pela aprovação divina reside no fato de que uma aprisiona, enquanto a outra sustenta. A dependência do olhar humano torna qualquer crítica devastadora, qualquer rejeição um gatilho para a dúvida, qualquer silêncio uma sentença. Mas quando você se ancora no olhar do alto, tudo se reorganiza. Até as feridas cicatrizam com mais dignidade. Não se trata de ignorar os outros, mas de discernir quem o conhece em sua totalidade. O coração humano é volátil. Hoje ama, amanhã rejeita. Hoje aplaude, amanhã acusa. Mas o amor de Deus é imutável, firmado em aliança. Sua aprovação se baseia na verdade, não na aparência. Viver sob a égide da aprovação celestial transforma a sua postura diante da vida. Você deixa de reagir com medo e passa a responder com sabedoria. Não é arrogância, mas discernimento espiritual. Você conhece o valor que carrega e, sabendo quem o chamou, não se empenha em justificar sua essência para aqueles que não possuem a capacidade de reconhecê-la. Essa segurança espiritual o protege da instabilidade emocional. Você não se desespera mais quando alguém se distancia, não tenta provar sua identidade para quem se recusa a enxergar. Não implora por espaço onde sua alma não encontra eco. Você finalmente compreende que sua vida possui uma direção clara e essa direção emana do alto. A palavra afirma com clareza: o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Quem vive sob esse olhar encontra descanso verdadeiro, pois sabe que mesmo quando a incompreensão o cerca, Deus o entende profundamente. Mesmo quando todos apontam o dedo, o Pai o acolhe em seus braços. Mesmo quando a jornada parece desabar, ele permanece como um alicerce inabalável. É nesse lugar de profunda intimidade que você aprende a caminhar sem pressa, sem a necessidade constante de autopromoção, sem buscar luz em fontes que emanam apenas sombras. O olhar de Deus é a luz suficiente para iluminar o seu caminho. E quando você começa a enxergar o mundo através das lentes divinas, nada mais o desvia do seu propósito. Nem a aprovação que tarda, nem o aplauso que cessa,
nem o julgamento que se manifesta. Você aprende a trilhar seu caminho com firmeza, pois aquele que verdadeiramente o vê jamais o abandonará. Talvez você tenha silenciado sua voz por um tempo demasiado longo, na vã tentativa de não perder aqueles que o cercam. E nessa busca desesperada por preservar laços, acabou se perdendo de si mesmo. Mas Deus nunca lhe pediu para se anular, apenas para ser autêntico. Ele não espera a perfeição inatingível, mas sim uma entrega sincera do seu ser. E é nesse espaço sagrado, onde você pode se apresentar integralmente, com suas falhas, seus medos e sua verdade, que ele o encontra. Se você sente o peso exaustivo dessa cobrança invisível, conceda-se um momento de respiro. Inspire profundamente, silencie as vozes que o oprimem e venha, com o coração despido de artifícios, participar desta comunhão. Deus o aguarda com um amor incondicional. Pai, neste instante me prostro diante de ti sem máscaras, sem o fardo de tentar agradar, sem a exaustão de aparentar ser alguém que não sou. Chego a ti exatamente como estou, com a alma fatigada de tentar me encaixar em espaços que me são estranhos, com o coração oprimido por ter dispersado fragmentos de mim em trocas que jamais me trouxeram plenitude. Tu conheces cada esforço para ser aceito, cada sorriso forçado que empanou a minha alegria, cada verdade silenciada que aprisionou a minha voz, cada escolha moldada unicamente para obter a aprovação daqueles que nunca sondaram a profundidade do meu ser. Esvaziei-me na tentativa de preencher o vazio alheio, e nesse processo doloroso, percebi que me perdi de mim, meu irmão. Por isso clamo a ti. Devolve-me a mim, reconduz-me à tua presença, onde a autenticidade floresce, onde a performance se torna desnecessária, onde a aceitação é incondicional. Ensina o meu coração a regozijar-se na tua aprovação, a buscar o teu olhar antes de qualquer outro. Liberta-me da compulsão de me justificar incessantemente, da prisão de agradar a todos ao meu redor, da culpa que me afasta da minha verdadeira essência. Espírito Santo, visita-me agora. Toca nos recônditos da minha alma onde me acostumei a me esconder, nas áreas silenciadas pelo receio da rejeição. Revela-me que a minha identidade reside em ti e que a busca por reconhecimento humano é vã quando caminho em tua presença. Infunde em mim a coragem da verdade, a ousadia de não compactuar com a falsidade em nome da aceitação, a firmeza para proferir não com paz, para me posicionar sem temor, para renunciar a aplausos passageiros em prol da tua eterna presença. Recorda-me do propósito para o qual fui criado e da ausência de liberdade fora da tua vontade. Ensina-me a descansar no teu amor incondicional, que não impõe condições, que não se altera com as circunstâncias. Que essa verdade sublime preencha o vazio que nenhuma aprovação humana jamais conseguiu cobrir. E se por viver em verdade eu perder alguns companheiros de jornada, concede-me a compreensão de que nada que provém de ti jamais me abandonará. Outorga-me discernimento para identificar o que nutre a minha alma e o que a esgota. Guia-me para os lugares onde posso ser integral e afasta-me dos ambientes que exigem a minha diminuição. Que a tua voz se eleve como a mais alta dentro de mim, guiando minhas escolhas, direcionando meu coração. E mesmo diante das críticas inevitáveis, que eu permaneça firme, ancorado na certeza da tua presença constante. Hoje entrego este fardo pesado em tuas mãos, rendo-me à tua verdade e escolho viver para te agradar, mesmo que isso me custe o aplauso do mundo. Em nome de Jesus, amém. Há compreensões que florescem apenas no silêncio da alma, após a entrega total, no refúgio da oração, quando o ritmo frenético do coração desacelera. É nesse instante de quietude que a percepção se instala. Não precisamos mais perseguir o que nunca nos pertenceu. Perder o que nos sobrecarrega não é rejeição, mas sim um ato de cuidado divino, uma limpeza do caminho para que possamos prosseguir com leveza. Se esta mensagem ressoou em seu coração, se você se identificou com a exaustão de tentar incessantemente agradar a todos, menos a si mesmo, considere se juntar a esta jornada de busca pela autenticidade e pela paz que só a verdade proporciona. Inscreva-se neste espaço, deixe sua marca com um gostei, para que esta mensagem possa alcançar outras vidas que anseiam por libertação. E compartilhe nos comentários aquela frase que tocou o seu coração, aquela verdade que ecoou em sua alma. Uma simples frase como "eu escolho agradar primeiro a Deus"
pode ser uma resposta e uma semente de transformação na vida de alguém. E se você sente a necessidade de uma bússola constante, de alimento espiritual para nutrir sua semana, preparei algo muito especial que está esperando por você no primeiro comentário fixado. É um recurso pensado para aqueles que desejam alinhar o coração com os céus e viver cada dia com um propósito renovado. Tenho certeza de que fará uma diferença significativa em sua caminhada com Deus. Que o Senhor o envolva em sua paz, o fortaleça com a verdade e o guie sempre pela sua voz suave e poderosa. Amém.